falar com os irmãos que essa semana é a semana que se antecede a nossa festa de Páscoa. Nós vamos ter a cantata de Páscoa agora no próximo domingo, e eu queria que você, meu irmão, estivesse preparando, já elaborando na sua mente aquelas pessoas que você vai querer trazer para estar participando desse culto aqui, porque é um tempo que é diferenciado. A gente tem falado que a Páscoa é o momento que as pessoas estão com o coração aberto, estão ali de certa forma prontos já para receber, e como a gente lê o próprio Jesus, ele fala assim: levante e veja que os campos já estão brancos para a colheita, e está realmente. Então nesse tempo, nem se fala, há tempo de agir. Quem sabe você pode fazer estratégia de tocar lá no seu vizinho, de falar com ele, de convidar seu amigo do trabalho, para que vocês possam estar aqui com ele, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Não deixe em branco de maneira nenhuma, porque a Páscoa é o acontecimento mais importante, irmãos, que aconteceu na vida do homem, porque de certa forma, se não fosse a Páscoa, nós não voltaríamos a ter relacionamento com Deus, a gente estaria afastado dele, e essa Páscoa então aproxima a gente de Deus. Então eu queria que você tivesse contando os dias, mas ao mesmo tempo elaborando estratégias para que você possa alcançar outras pessoas. A gente não pode perder tempo, Esse ano o nosso tema é tempo de avançar, semeando a palavra que transforma vidas. É tempo de avançar. E já que se abre um leque, onde a gente pode fazer uma ação entre os amigos, vamos aproveitá-la, para que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos partir para a segunda mensagem que a gente está fazendo sobre a Páscoa. Hoje o nosso tema é: a Páscoa nos desafia a avançar. Vamos todos falar? A Páscoa nos desafia a avançar. Porque é interessante, eu estava lendo e estudando sobre o livro de Hebreus, e aí quando eu olho, eu vejo que é um incentivo que Deus está dando para nós, para a gente ir mais adiante. Nós precisamos saber disso. Eu queria que você acompanhasse comigo, está ali em Hebreus 10, versículo 19 a 25, Nós vamos ler esse texto, e diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar, porque por sua morte, Jesus fez o que, irmãos? Abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi o quê? Purificada, e o nosso corpo foi lavado com água pura, E diz assim ainda no versículo 23, todos juntos, vamos lá: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos essa palavra, Senhor, para nós nessa noite, e queremos que o Senhor possa revelar essa palavra aqui, para que fique claro, Senhor, para cada um, o que o Senhor já fez por nós, Senhor, e o que o Senhor está fazendo por nós. Ó Deus, que possamos, ó Pai, acreditar e nos esforçar, Senhor, e nos motivar, para que possamos avançar, Senhor, porque o Senhor abriu uma porta poderosa, maravilhosa, Senhor, e que ninguém pode fechar. Que nessa noite possamos sair daqui
melhor do que entramos aqui nessa casa hoje, ó Pai, e que possamos fazer com que haja, Senhor, verdadeiramente uma semeadura de nossa parte daquilo que nós aprenderemos aqui contigo, Senhor, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Pai, eu te agradeço e te peço, Pai, que tu estejas, ó Pai, com toda a liberdade nesse lugar, que o Senhor tenha, ó Pai, aqui liberdade de tocar nos corações, de liberdade de quebrar cadeias nessa noite, liberdade de curar pessoas que estão enfermas nessa noite, que o Senhor tenha poder, Senhor, para abrir os olhos daqueles que estão cegos, ó Pai, e em nome de Jesus, mudar, Senhor, e transformar a vida de pessoas, ó Pai. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor nos deu o presente maravilhoso que foi Jesus, e que foi na Páscoa, Pai, na qual Ele deu a sua vida por nós. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Então vamos lá. Esse texto é importantíssimo. Um grande fundamento da vida cristã, né? Nós não sabemos aqui quem escreveu essa carta aos Hebreus, né? Mas a gente percebe uma coisa muito, com toda certeza, e é muito intenso, que era uma pessoa com forte instinto pastoral. Era alguém que estava aqui, de certa forma, né, pregando e querendo fazer com que os ouvintes pudessem ser transformados por aquilo que ele estava escrevendo, né? E a gente precisa, de certa forma, aprender um pouquinho sobre essa carta, né? Era uma pessoa que estava cheia de entusiasmo, né? E é interessante que o autor ele não faz uma teologia simplesmente para fins meramente teóricos. A teologia dele não é uma teologia que é rasa, mas é algo que aprofunda, que de certa forma a gente sente através disso que nós lemos um poder e uma autoridade acima de que simplesmente um conhecimento, mas é um conhecimento que foi experimentado e vivido na vida desse homem. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, né? E quando a gente lê essa carta, a gente fica assim, né? Eu falo assim, como é que alguém não põe o nome? Mas a gente não pode dizer, tá, irmãos? E aí, mas eu sei de uma coisa, que essa doutrina revela como nós devemos viver a vida como cristão. Eu e você que estamos aqui ouvindo essa palavra hoje, temos muito a aprender. Eu aprendi demais. Eu vou dizer que quando eu comecei a ler, pegar, né, os comentários bíblicos, né, e eu peguei comentário bíblico de um, peguei comentário de outro, e cada vez que eu pegava, né, era uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo tudo seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, e isso é tremendo e é maravilhoso. E eu queria hoje tentar aqui passar para vocês um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo, em especial, né? E é interessante que a prova disso é o texto que nós acabamos de ler, né? A nossa passagem, ela primeiro é um divisor de águas do livro de Hebreus. Ele está ali porque se tu pegar do capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver que o autor está ali dando instrução, ensinando e dizendo, olha, foi assim, que ele vai falando da vida de Jesus, que Jesus é o primeiro, que Jesus é aquele que tem que ser adorado, e ele vai falando, e aqui, então, ele muda, ele passa da instrução, que é um ensinamento, que está ali ensinando as pessoas, e ele passa agora para uma exortação, e a palavra exortação é encorajamento. Diga assim para o teu irmão, tenha coragem, irmão, né? Encorajamento. E encorajamento é uma coisa que a gente motiva os outros a se levantar, a ir mais longe, né? É um estímulo que de certa forma vem para nós. E é isso que ele quer levantar. É por isso que as palavras dele são palavras que elas, quando a gente ouve, estremece o nosso coração. A gente, quando percebe e a gente vê o que ele está falando, chega o nosso coração palpitar. Foi isso que eu senti quando eu estava lendo essa palavra. E ele se torna explicitamente prático sobre como os cristãos devem viver. O seu ensino, portanto, ele deverá primeiro produzir em nós dupla e profunda confiança. Confiança, em primeiro lugar,
em nosso acesso à presença de Deus, né? O acesso à presença de Deus, porque nós estávamos separados, nós estávamos longe de Deus, mas através dessa palavra, ele mostra que foi aberto um caminho poderoso que nos leva a Deus. E também a gente tem que confiar que ele também é o nosso advogado diante de Deus. Advogado custa caro, não custa não, irmãos? Né? Sim ou não? Sim. Custa caro, você vai lá para... É difícil, mas esse advogado, ele é de graça. Amém. Ele intercede por mim e por você, porque ele ama a gente. E é interessante que ele faz o sacrifício por nós e ele continua a lutar por nós. Muitas vezes nós como homens, a gente aqui como igreja, eu como pastor, muitas vezes a gente deixa escapar, mas o nosso Jesus, ele não nos abandonou. Nosso Jesus, ele está lá no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então a sua vida, ele não pega e simplesmente larga quando você encontra ele, mas ele continua contigo, te fortalecendo, te dando vida diante de Deus. Que coisa maravilhosa! E tal fundamento, querido, de vida, é o que o Cordeiro Pascual conquistou para todos os cristãos. Todo mundo que acredita em Jesus Cristo, crê nele como Salvador, foi aberta essa porta. Porque a Páscoa abriu o caminho até a presença de Deus. E nós precisamos avançar. Sabe, quando se abre uma porta, não é para você ficar parada na frente dela. Quando se abre uma porta, você não só vai dar uma olhadinha aqui, opa, deixa eu ver como é que é aqui dentro. Não. Todas as vezes que se abre uma porta na tua frente, irmãos, é um convite para que você possa entrar. E principalmente quando essa porta é aberta pelo próprio Deus. Quando essa porta é aberta pelo Senhor Jesus. Quando essa porta é aberta pelo Espírito Santo, você deve se jogar de cabeça para que você possa experimentar aquilo que Deus tem preparado para nós. E é interessante que nós podemos sim, como diz o texto, ter plena confiança para entrar na presença de Deus. Não devemos ter medo, irmãos. Se foi aberto o caminho, esse novo e vivo caminho, se foi cortado, né, que rasgou-se o véu, onde nós podemos entrar, nós precisamos estar sem medo e com muita confiança entrando nesse lugar. Precisamos. Estar diante do Senhor não é mais um privilégio de uma elite sacerdotal, de alguém que tem o status de pastor, que tem o status de ministro, como naquele tempo, na antiga aliança. Mas agora, todo cristão pode estar diante do trono do céu. Diga para essa pessoa aí, você pode estar diante do trono do céu. Você pode estar diante do Pai. E olha só o que diz lá em Hebreus 10, 19, né? Pode passar? 10, 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Quantos pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Fala a verdade. É Ele. E aí é interessante quando a gente vê esse texto aqui e a gente lê ela porque por causa do sangue de Jesus. Não foi por motivos que nós merecemos. Não é porque nós somos bonzinhos, porque a gente faz boas obras, mas foi pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário e nos limpou, e nos lavou, e nos deu uma nova oportunidade para vivermos uma vida diante do Pai. Agora acabou-se, que antigamente eram os sacerdotes, né? Aqueles homens que eram responsáveis para apresentar lá diante de Deus, e colocava as suas ofertas, eles apresentavam, mas agora não. Agora o caminho está aberto.
Agora já temos acesso liberado para ir na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e por sua morte. E é por isso que a Páscoa é um dos acontecimentos mais importantes da nossa vida. É por isso que a Páscoa, ela deve ser vivida por nós e aproveitada por nós, não só para que seja alimento para a gente, mas também alimento para aqueles que estão à nossa volta. E isso precisa estar na nossa cabeça, sem medo algum, porque diz ali no final, um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Não é alguma coisa morta, mas é alguma coisa que nos impulsiona e ao mesmo tempo, quando a gente anda, a gente vai recebendo mais vida. A gente vai ser mais capacitado, a gente vai ser mais cheio de alegria diante da nossa caminhada, mesmo que enfrentemos lutas, mesmo que enfrentemos adversários, mesmo que todo mundo esteja na contramão, mas quando eu ando no caminho do nosso Jesus, irmãos, eu sou um homem pronto para vencer as batalhas da vida. E nós precisamos pegar isso. A nossa confiança para entrar na presença de Deus vem do sacrifício de Jesus em nosso lugar, né? Seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado por nós. Agora nós temos acesso à presença de Deus. E eu não sei de vocês, né? A gente estava ali cantando o primeiro hino, né? E ele fala sobre isso, né? Que tem um caminho. Agora a gente pode chegar diante de Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado. E esse acesso agora foi liberado. Sabe, na antiga aliança, quando Jesus veio aqui, tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele pegava e ele era o único que podia entrar no lugar santíssimo. Mas para isso, ele ficava 1 ano em preparação. 1 ano em preparação. Não foi uma semana, não é um mês, mas 1 ano de preparação. Para que ele pudesse, porque se ele entrasse naquele lugar santíssimo de qualquer maneira, inclusive eles iam até com a corda amarrada no seu pé, né? E se ele ficasse lá muito tempo e não fizesse movimento da corda, o pessoal já ia puxar ele para fora. E ele fazia isso 1 vez por ano. Agora, imagine o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Agora, todos os dias, eu posso entrar na presença do Pai. Todos os dias, não precisa mandar carta, não preciso mandar e-mail, não preciso mandar nada. Não preciso pelo celular aí, pelos grupos, não. Eu entro diante do Pai. E isso é uma coisa maravilhosa que aconteceu através da Páscoa, através de um caminho novo, que não faz parte dos rituais da cerimônia antiga da aliança, mas de um caminho também vivo, porque Cristo está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. E por isso a gente também tem a fé e esperança que também em Cristo Jesus nós vamos ressuscitar um dia. Se não formos arrebatados antes, irmãos, nós, se morrermos, porque tem gente aí que está falando, puxa vida, eu já estou velho, isso eu estou falando de mim, né? Eu estou falando dos outros, não estou falando de mim. Que eu estou falando, será que eu pego o arrebatamento? E aí eu fico pensando, puxa vida, que coisa espetacular deve ser o arrebatamento. Porque o arrebatamento você vai poder subir sem ver a morte, sem passar pela morte. E aí eu imagino, mas ao mesmo tempo, se eu morrer, mesmo que eu fique um pouquinho debaixo da terra, mas daqui a pouco eu vou ser ressuscitado com ele novamente. Porque é o que diz a palavra, que primeiro, quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai acontecer, os que estão vivos vão subir, né? Mas ele também vai ressuscitar os mortos, né? Para que eles cheguem também primeiro até do que os outros que estão aqui na terra. A gente tem essa expectativa. É interessante que nossa santificação,
como diz a palavra aqui, que a gente precisa santificar, porque sem a qual ninguém verá o quê? A Deus. Você sabe que essa santificação, ela só é possível e ela só é produzida pelo próprio Jesus em nós. A gente precisa entender isso, porque até a santificação que eu tenho que buscar, pela qual a gente só vai poder ver a Deus se tiver santificação, essa santificação é dependente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Olha só que coisa importante. E eu queria ler com vocês Hebreus 13, 20 a 21. Está ali já? Vamos ler, então? E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. É através dele, irmãos. E é por isso que eu falo que ele passa a exortar. Agora ele não está falando e trazendo a história de Jesus, contando quem é Jesus, mas agora ele está ensinando a igreja a como viver isso. E é por isso que ele sai do ensino e passa para exortar, para levar a gente mais adiante. Nós precisamos experimentar isso. E ele diz ali, olha só que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, e ele fala, o grande pastor. Esse é o pastor verdadeiro das ovelhas, porque por mais que eu seja um pastor, mas essas ovelhas que estão aqui não são minhas, vocês pertencem a Jesus. Eu estou aqui, eu posso ajudar a cuidar, a estar aqui, mas quem verdadeiramente traz a vida para vocês é aquele que vive para todos sempre. Aquele que passou pela morte e olhou para trás, ó morte, onde está a morte? E deixou para trás, porque esse é poderoso demais para cada um de nós. Então, que a gente possa viver. Então, portanto, irmãos, temos acesso à presença de Deus. E se você, porventura, está vivendo com esse conhecimento e não está aproveitando, você deve aproveitar. Você deve acordar hoje. Você deve despertar hoje e pedir, Deus, por favor, que eu possa usar isso que o Senhor já fez por mim com sabedoria. A cortina foi rasgada, o corpo de Cristo foi partido e seu sangue foi derramado para nos dar o acesso de novo ao trono de Deus. Em 1 Pedro 3,18 diz isso, que nós recebemos e estamos lá com a oportunidade de entrar diante de Deus. E o apóstolo Pedro fala sobre isso. Através de um novo e vivo caminho, nós temos o advogado diante de Deus, e também há um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é a igreja, o povo escolhido de Deus, que o Pai escolheu e deu ao próprio Filho. E nós precisamos nos alegrar com isso. Esse sumo sacerdote intercede por mim e por você. Esse sumo sacerdote está lá diante de Deus agora, à direita de Deus Pai, está pronto a nos servir. Somos exortados, irmãos, aqui com essa palavra para avançar na vida em Cristo. Você tem que pegar e largar que você é só um crente e que você está ali e já experimentou. Não, Deus tem mais para dar para você. Deus tem mais para te mostrar. Deus tem mais poder para que você possa experimentar tudo o que Ele planejou para a sua vida aqui nessa terra. Isso é coisa que a gente não pode deixar passar. Porque se somos o povo escolhido, irmãos, nós precisamos avançar. Nós somos também exortados a avançar para essa vida maravilhosa. E o apóstolo aqui, após apresentar que a Páscoa do Cordeiro conquistou para os cristãos esses benefícios, né? Ele quer trazer aqui, primeiro, 3 exortações para a nossa vida, hoje. E são os desafios da Páscoa.
os desafios que nós precisamos enfrentar quando a gente olha para a Páscoa do Senhor Jesus, e se a gente não abraçar ela, se a gente não viver aquilo que está planejado por Deus na nossa vida, irmãos, a gente vai perder. E os desafios são, o primeiro dele, que a gente vai ler daqui a pouco, né? Que é lá em Hebreus 10, 22, aproxime-se de Deus pela fé. O caminho é a fé. O segundo, apegue-se à esperança para viver, porque a esperança é que nos faz chegar até lá, e aplique-se a amar ao próximo, que a gente vai ler, e o primeiro dele é aproxime-se de Deus pela fé, Hebreus 10, 22, né? A gente vai estar lendo daqui a pouco, que o primeiro desafio é para que não se viva distante de Deus. Olha aqui para mim, o primeiro desafio é não viver longe de quem? De Deus. A Bíblia manda que a gente se aproxime, não que se afaste. Tem muita gente, querido, que ama Deus, mas não quer se aproximar de Deus. E muitas vezes a gente vai lá, a gente até se aproxima de Deus, né? Mas a gente, de certa forma, às vezes fica distante, porque nós usamos máscaras de espiritualidade. Nós muitas vezes nos vestimos, né? Botamos máscaras que parecemos homens e mulheres cheios de santidade, mas ao mesmo tempo não somos. E isso não nos aproxima. Quando nós utilizamos da nossa boca para proferir mentiras, todas as vezes quando a gente pega a nossa língua para falar mal do irmão, a gente está deixando com que a gente se afaste de Deus, irmãos. E a gente precisa voltar. Não podemos avançar diante a porta que Deus abriu para nós com essas fachadas ou rituais religiosos, em que a gente finge ser alguma coisa, mas não somos. A gente precisa ir mais adiante, mas que se busque chegar a viver aquilo que planejou para nós o nosso Deus Todo-Poderoso. Pela fé. É pela fé. Sem fé é o quê, irmãos? Então não adianta querer enganar. É pela fé que a gente vai pegar esse caminho vivo e esse caminho poderoso. É em novidade de vida. Porque Deus morreu por mim, por você, e Ele me deu nova vida. Eu sou uma nova criatura em Jesus, e por isso, irmãos, eu tenho, sim, oportunidade de transformar o meu caráter, a minha mente, a minha língua, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos e os meus pés. Há poder no sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus, irmãos, para fazer com que a gente seja transformado. E olha só o que diz aqui, lá o versículo 22, vamos ler todos juntos? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo... Amém, glória a Deus, irmãos. E é esse que o apóstolo aqui está nos exortando. Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero. Não pode ser um coração cheio de falsidade. Jesus mesmo fala quando alguém, e ele fala assim, olha, se tu está levando a sua oferta para o altar, mas que você quando chegar aqui e ver que você tem algum problema com seu irmão, pegue, volte, vá lá, peça perdão e depois vem e traga a sua oferta. É assim que a gente tem que fazer. A gente recebeu o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos dar a direção da nossa vida. Ele vai todos os dias apontar para nós quando nós erramos. É verdade ou não é? É isso que acontece.
E nós precisamos, então, irmãos, entrar nessa sinceridade, sabe? Uma convicção de fé, não algo que seja aparente uma fé, mas que seja uma fé genuína, para que a gente possa viver. O autor fala aqui, aproxime-se de Deus com um coração sincero, com um coração honesto, com um coração genuíno, com um coração comprometido, com um coração dependente de Deus, um coração sem engano, e tenha plena convicção de fé, porque sem fé você não vai a lugar nenhum, sem fé você não vai ver Deus, sem fé você não vai andar no caminho de Deus para a tua vida, irmãos. Nós dependemos, pois Deus não te lançará fora. É a primeira coisa, quando a gente está na caminhada, a gente pensa assim, Deus não vai aguentar mais. Né? Tem dia que eu penso assim, eu acho que Deus já, meu Deus, agora eu extrapolei. Né? Meu Deus do céu, Senhor. Eu acho que não tem mais jeito. Mas todas as vezes, quando eu lembro dessa palavra, eu sei que Ele nunca vai me deixar, irmão. E é por isso que eu estou dizendo, sempre Deus dá a oportunidade para a gente se aproximar dEle. Não deixe que teu pecado te segure lá. Muito pelo contrário, saia. Peça a Deus para te dar força para tu resistir e você poder viver um tempo novo na sua vida. Sabe, não pode nos excluir de maneira nenhuma. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não podemos nos separar. Isso foi algo que ganhamos lá na cruz do Calvário, na Páscoa do Senhor Jesus. Ali nós recebemos essa grande bênção, esse grande presente, que ninguém pode nos separar de Deus. Quantos acreditam nisso aqui? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus, irmãos. Mas se você acredita nisso, viva com essa visão, irmãos, porque você vai ver como vai se transformar a sua vida. Aproxime-se de Deus com o coração purificado, e como diz ali o texto, aspergido, que é lavado com água pura, que aí, quando fala água pura, né? Porque a água pura é que limpa, mas ao mesmo tempo está se falando ali desse sangue do Senhor Jesus que vem nos limpar. Consciência culpada pelo pecado é definitivamente tratado pelo que Cristo conquistou para nós através da sua morte e ressurreição. A nossa mente que fica culpada o tempo todo, talvez seja só eu aqui, talvez seja eu o maior pecador aqui desse lugar, mas todas as vezes parece que eu estou ali e parece que esse pecado vai me pegar, mas eu preciso entender que a consciência é culpada, porque o diabo, ele vem para nos acusar. Ele está o dia todo, o tempo todo ali agindo, jogando em cima de nós os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, mas ao mesmo tempo Jesus está falando para você: tu és o meu filho amado, tu és o filho que eu dei a vida e eu entreguei por ti, e é essa palavra que nós devemos ouvir. Olha só o que diz lá em Ezequiel, né? Então, aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão o quê? Limpos. Eu os purificarei e a sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhe darei o quê? Um coração de carne. E porei dentro de vocês o meu, para que siga os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Isso daqui foi um profeta lá no Antigo Testamento. Não havia acontecido, mas já estava sendo declarado. Já estava sendo profetizado que estava para acontecer, irmãos. Mas agora nós vivemos e já passamos por isso e já recebemos essa graça de Deus. Então, por isso, aproxime-se de Deus pela fé em Cristo. Não há mais separação, não há mais distâncias entre nós e o nosso Deus. Antigamente você precisava de alguém para chegar até Deus.
Agora você só precisa ter vontade de ir para a presença do Senhor. Em Cristo não há mais separação. Em Cristo não há mais distância. Aproxime-se dele, como diz o autor, com convicção de fé. Em Cristo não há por que duvidar. Sabe, porque se ele entregou a vida por você, se ele deu a vida por você, irmãos, não duvide, porque é a pura verdade. Morreu por mim, por você. Aproxime-se com o coração motivado, seu coração ali alegre. Em Cristo não há mais defeito algum. Em Cristo, irmãos, nós fomos transformados. O velho homem morreu e agora a nova criatura está viva e querendo ser abundante na sua vida. Foi-nos aberto o caminho para Deus. Jesus preparou tudo para nós e agora é nossa responsabilidade trilhar o caminho da fé. Ele abriu, mas como diz aqui o comentário Esperança, Laubach, né? Ele fala assim: agora não é nossa responsabilidade trilhar o caminho da fé. Agora é nossa responsabilidade trilhar o caminho da fé. Ele já abriu. Agora Deus não vai te empurrar. Deus não vai forçar você de maneira nenhuma. Agora depende de mim. O caminho foi aberto. Agora cabe a mim andar com as minhas próprias pernas para perto de Deus. A segunda coisa, apegue-se à esperança e avance para viver tudo que Jesus conquistou na cruz por você. Apegue-se à esperança e avance para tudo que Jesus conquistou na cruz por você. Ó, irmãos, apesar dos nossos defeitos causados pelo pecado, que nos afastou de Deus, o sangue de Jesus, ele nos encoraja e nos dá ânimo para que a gente possa prosseguir diante de Deus. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Diga aí para o seu irmão, é tempo de avançar, meu irmão, fala com ele. Para prosseguir diante de Deus, ou seja, uma vez diante de Deus, irmãos, não há mais espaço para a gente vacilar na fé e querer voltar atrás para as sombras da velha criatura. Como aconteceu com o povo lá no Egito, que saiu do Egito, e aí quando chegou lá no meio do deserto, eles pegam, olham para trás e falam assim: meu Deus, ai, aquelas cebolas, ai que coisa boa, eles estão olhando para trás. Eles não estão vindo, eles não esqueceram do mar que Deus abriu para que eles pudessem passar. Esqueceu que todo o exército do Egito foi morto ali, naquele mesmo mar que eles atravessaram. Nós precisamos então ir adiante. A Páscoa, ela nos ensina a avançar, a buscar verdadeiramente o Cristo, que ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas aí você pode dizer: mas como, pastor? Como permanecer fiel diante de Deus quando tudo e todos conspiram contra nós? Forçando-nos a desistir, forçando-nos, às vezes, a retroceder. Como? Olha só o que diz ali. Vamos ler juntos, vamos lá? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Então, você não vai conseguir por esforço próprio, você não vai conseguir pelo seu intelecto, mas você vai conseguir porque Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele há de continuar a obra até o fim. Então, por isso nós precisamos ir adiante. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. É aquilo que a gente fala, porque até aqui nós estamos caminhando e nós estamos dizendo aqui: um dia nós iremos para o céu com Jesus. Um dia Jesus vai nos buscar, e essa volta, irmão, tem que ser a nossa esperança, a coisa que vai nos dar força. Deus é fiel e nos conduzirá até o final. Olha ali o que o apóstolo Paulo, agora Paulo sim pode passar adiante, que ele diz:
Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes o quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou também, e aos que justificou também, glorificou. Nós podemos então entrar com alegria e com esperança, que é fiel esse Deus poderoso. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, e está dizendo para aquele povo que estava sendo perseguido, estava dizendo para aquela igreja de Roma, que estava ali, às vezes sendo pendurado para ser queimado, lá na cruz, como eles botaram cruz na cidade inteira, e também pelo caminho, para dizer, olha, quem se meter com esse negócio do cristianismo, vai ser crucificado também. E aí o que acontece? Aqueles homens são ali impulsionados por Paulo, e ele diz, né, se ele te chamou, irmãos, confia que ele vai te levar até o fim. Não desista. Talvez você entrou aqui hoje pensando, eu vou desistir da minha vida, eu vou desistir de tudo que está acontecendo comigo. Não desista, irmãos. A Páscoa, ela nos ajuda a seguir, nos impulsiona a seguir, e nós precisamos. Portanto, então, como diz o texto, aproxime-se de Deus pela fé e apegue-se à esperança para viver. E terceiro e último ponto, eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos lá, todo mundo, primeiro 3 lá, vamos lá. Aplique-se a amar ao próximo. Olha só, aplique-se a amar ao próximo. É uma exortação, sim ou não, irmãos? É fácil amar o próximo? É fácil amar a família. De vez em quando, né? Mas amar o próximo é outra exortação que o autor faz para nós. Porque Páscoa, ela nos avança a prosseguir. E Páscoa nada mais é, irmãos, da gente anunciar o amor de Jesus por nós. Alguém que amou o seu próximo. Então, aplique-se a amar o próximo. A gente precisa amar o próximo, porque nós também fomos amados. E esse amor, irmãos, primeiro aconteceu na nossa vida, e agora a gente tem que amar o próximo. Estamos vivendo nos últimos dias. Alguém concorda comigo aí, sim ou não? A gente está olhando para o tempo e está vendo o que está acontecendo. O dia do Senhor se aproxima, e a igreja precisa estar preparada. É por isso que aqui a gente não fica pregando as coisas que a gente tem que se agarrar nesse mundo. A gente não fica aqui pregando que você tem que lutar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas vezes fica se falando de você se apegar às coisas desse mundo, mas aqui a gente quando prega, a gente prega para que você, ao invés de se apegar a esse mundo, você se apegue ao reino dos céus. Aquilo que está lá no céu, aquilo que não se corrompe, aquilo que não se corrói, aquilo que não é destrutível, irmãos, aquilo que vai viver para todo sempre. E nós precisamos pregar. E se estamos nos últimos tempos, precisamos. Não é momento, portanto, aliás, nunca foi de se viver distante de Deus. Aí que a gente entende que a situação está difícil. Se a gente entende que lá no colégio, quando você chega, os seus amigos só têm um pensamento, é no pecado, é tentar falar sobre sexo, é que você tem que ficar com um, é que você tem que ficar com outro, é que você tem que fazer isso, aquilo, e você, quando é um adolescente, chega lá e vê essa situação, ao invés de você se apegar àquele grupo, você se apegue a Jesus Cristo. Você se apegue a Deus Pai, você se apegue ao Espírito Santo, porque eles é que vai nos tirar desse mal. Deus está esperando que cada um de nós passe por essa porta. Se
foi aberto por Jesus, irmãos, nós precisamos ir adiante. Não podemos retroceder, não podemos paralisar, mas é tempo de avançar. É tempo de ir adiante. Não é hora para se duvidar de sua graça e amor. Jesus te amou, já está provado e comprovado. Os romanos tentaram impedir da propagação da ressurreição de Cristo. Eles não conseguiram. Os líderes religiosos da época também tentaram apagar o relato da ressurreição de Cristo, mas não, todos estão sabendo. Já se passaram mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz, e nós aqui ainda falamos desse dia glorioso, desse dia maravilhoso, desse dia poderoso que nos deu vida e vida eterna, irmãos. Não há tempo de você ficar duvidando, Jesus me ama ou não me ama? Eu acho que Jesus não me ama. Eu vou viver do jeito que eu quero. Porque quando você não entende que Jesus te ama, irmão, você vai viver do jeito que você quer. Você vai tomar o caminho que você quer. Nós não podemos nos dar o luxo de desanimar. Nós não podemos, irmãos. Porque se a gente desanimar, tu já pensou? Eu aqui que estou com 58 anos, apesar que parece que eu tenho 57 e 9 meses, né? Eu tenho 57 anos. Tu já pensou? Eu chegar nesse tempo aqui agora, eu vou desistir. Qual é a garantia que eu tenho de vida eterna? Jesus, ele está falando que não há tempo de desistir. Diz para essa pessoa que está do seu lado aí. Diz para essa pessoa que está do seu lado aí. Diga aí, irmãos, tenha coragem. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Vai lá, eu estou olhando aqui. Vai lá, fala aí. Não há tempo de desistir, irmãos. É tempo de avançar. É tempo de buscar aquilo que Deus está aqui. O apóstolo aqui está dizendo. Portanto, nós precisamos nos aplicar a amar uns aos outros. E se a gente diz que ama a Deus, a gente precisa amar o quê? O nosso próximo. Porque não tem coerência. Se eu fui salvo por Deus, por Jesus Cristo, porque Deus, ele não tem amor. Você sabia disso, que Deus não tem amor? Deus não tem amor, porque Deus é amor. Então, se eu tenho Deus, eu tenho o quê, irmão? Amor. Então, como nós vamos explicar diante de Deus, né? Se porventura der um problema no nosso passaporte lá, né? Chegou, vem cá, né? Parou aqui, está com um probleminha aqui, rapaz. Olha, tem uma queixa aqui, né? Você está entendendo? Como é que você vai explicar para Deus que você não amou o seu próximo? O autor aqui está nos chamando, versículo 24 e 25. Eu queria que a gente lesse junto. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele está nos exortando nessa noite, irmãos. Não há tempo da gente ficar olhando para a bobeira. Quantas pessoas estão desistindo de Cristo, abandonando a igreja, porque uma pessoa fez isso com ele, a outra pessoa fez aquilo com ele, então eles estão saindo da igreja. Se ela está saindo da igreja por causa de pessoas, ela nunca entrou por causa de Jesus. Nunca entrou por causa de Jesus. Ah, mas eu estou ofendido. E daí? Você vai ter ofensa para o resto da vida. Quando você é ofendido lá na tua casa, você larga a tua casa? Vai embora. É assim que você faz? Vou embora. Não vai. Você fica lá. E daqui a pouco está dando beijinho, né? Na mulher, no filho. É assim. Por que na igreja é diferente?
Amar o próximo, irmãos, é a grande dificuldade que a gente tem, às vezes, de realmente declarar quem nós somos em Cristo Jesus. Amar o próximo é a esperança para esse mundo. Porque se a gente chegar agora e não ter amor por aquele que está lá no teu trabalho, que não tem Jesus, e que você sabe, se um dia ele morrer, ele vai morrer e vai para o inferno, se você não ter misericórdia daquela pessoa para falar de Jesus para ele. Nós precisamos nos levantar. Está dizendo ali, incentivarmos. Olha só, sabe o que é uma palavra incentivarmos? Ele fala assim, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Olha só, ele está falando isso para a igreja. Ele está falando para que eu chegue aqui, né? Na Lari, e eu comece a incentivar ela. Incentivar, a provocar nela o desejo dela avançar, dela ter força para ir adiante. Quando Deus está falando com a gente, irmãos, nós precisamos mais do que nunca entender que não pode ser uma máscara aqui no domingo à noite, quando a gente se junta para louvar a Deus. A gente chega até a chorar, a gente canta, a gente se emociona, mas se de verdade não estiver lá no nosso coração o desejo de amar o próximo, irmãos, nós estamos falidos espiritualmente. Porque se servimos a Deus, se fomos salvos por Ele, e Ele colocou em nós o DNA dele, que é o amor, irmãos, nós precisamos amar aqueles que estão do nosso lado, provocar. E eu queria encerrar, irmãos, que nós precisamos nos esforçar para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E isso só é possível, preste atenção, eu vou ler aqui porque isso aqui não foi eu que escrevi, mas eu achei lindo e maravilhoso para a gente pegar aqui, preste só atenção, diz assim, ó, precisamos nos esforçar, não está lá, não vê se não está no outro, não, precisamos nos esforçar para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Isso só é possível no contexto da igreja local. Incentivarmos o quê? As boas obras. Isso só é possível onde? Aqui, nesse lugar, onde a gente pode um ao outro incentivar. Sem incentivo mútuo, nós correremos o risco de perder o amor e as boas obras. Principalmente quando vemos que o fim se aproxima. É impossível, ouçam, é impossível viver a vida cristã sozinhos. Tem muita gente aí que está dizendo, não, eu fico na minha casa, lá no meu conforto, na minha televisão, eu assisto amanhã, o pastor prega hoje, amanhã eu assisto. Não, irmãos, tem que estar aqui nesse ambiente, compartilhar as nossas dores, as nossas lutas, mas também nossas alegrias, né? Sabe, porque tem muita gente que acha que ser crente é ser cancudo, é pessoa que tem que estar ali, sério, não. Muitas vezes você vai chegar aqui nessa igreja, vai ter um monte de gente conversando e se alegrando, ali está adorando o nome de Deus, irmãos. Porque Deus se alegra, porque quando você é um pai e chega na sua casa e você olha para a tua casa e você tem filhos e os filhos estão conversando e os filhos estão se alegrando lá, brincando um com o outro, quando um pai vê aquilo, ele se alegra, ele fala que coisa maravilhosa. É assim que Deus quer, que a gente possa viver a nossa vida aqui. Uma igreja que seja uma marca do amor de Deus aqui na terra. É impossível viver a vida cristã sozinhos. Precisamos uns dos outros, devemos nos reunir intencionalmente e regularmente no templo e de casa em casa. Se você não faz parte de um pequeno grupo, me procure que eu vou direcionar você a um pequeno grupo perto da sua casa. Mas esse momento de pequeno grupo, quem participa de pequeno grupo aí, levanta a mão. Todo mundo que está participando. É ruim participar do pequeno grupo? Vale a pena? Vale a pena, irmãos. Vale a pena. E a gente precisa nos encorajar.
E agora pode passar. A Páscoa nos desafia a avançar. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. A Páscoa nos desafia a avançar. Pois bem, eis o que é a Páscoa. Em Cristo nós temos acesso à presença de Deus. Cristo é o nosso advogado diante de Deus. Deus mesmo nos conduziu e nos manterá em sua presença para sempre. Somos desafiados pela Páscoa a aproximar-se de Deus pela fé em Cristo e apegar-se à esperança para viver a vida cristã e aplicar-se a amar ao próximo e incentivá-lo a perseverar. É isso que a gente precisa, irmãos. Enquanto o grupo está tocando aqui, abaixa a sua cabeça. Eu queria perguntar para você nessa hora. Você está distante de Deus? Arrependa-se e creia em Cristo. Hoje nós ouvimos que você deve se chegar a Deus. Você está pensando em desistir da caminhada? Talvez você está olhando para si, eu não quero saber disso. Eu não tenho nada a ver com esse negócio de crente. Não quero ser crente. Vou desistir de tudo. Alimente-se e alimente a esperança em Cristo Jesus. É Ele que é o pão da vida. Ele que é o caminho. Você está andando sozinho ou sozinha pelo caminho? Junte-se à comunhão fortalecedora da igreja. Junte-se a nós. E eu queria perguntar aqui nessa noite, alguém que quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus? Se alguém, levante a sua mão. Eu gostaria de ver, as pessoas estão orando com os olhos fechados, não precisa ficar com vergonha.